Bem-vindo ao canal Fontes da Profecia. Em várias ocasiões, a Bíblia faz referência a figuras menos conhecidas que desempenharam um papel significativo na narrativa bíblica. Naamã é um exemplo que se encaixa nesta descrição. Muitos leitores da Bíblia podem nem mesmo ter se deparado com seu nome se encontraram alguma menção a ela em um versículo bíblico. É provável que a memória tenha se desvanecido. Hoje, vamos nos aprofundar em Naamã, uma figura de suma importância nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento da Bíblia. Ela se destaca como uma princesa amonita, sendo filha de Anum, o monarca dos Amonitas. A narrativa de Naamã é documentada no primeiro livro dos Reis, nos versículos 21 e 31. O relato bíblico afirma que Naamã se casou com Salomão, o lendário rei de Israel, renomado por sua sabedoria e conhecimento. Embora a vida de Naamã permaneça envolta em um mistério, conseguimos extrair informações cruciais tanto da Bíblia quanto da tradição judaica para apresentar todos os detalhes neste vídeo. Por esta razão, acreditamos que nosso canal merece sua inscrição e apreciação expressa através daquele like, contribuindo para a disseminação do nosso trabalho. Naamã, esposa do rei Salomão, a história não contada. O nome Naamã carrega o significado de agradável ou prazerosa. Curiosamente, entre todas as esposas de Salomão, Naamã é a única cujo nome é registrado na Bíblia. Essa inclusão está evidentemente associada à sua posição como rainha-mãe, mas mesmo assim, permanece um fato intrigante dada a vastidão do harém de Salomão, composto por centenas de mulheres. Naamã, sendo mencionada nas Escrituras, se destaca ainda mais como filha de um rei. Naamã cresceu em um ambiente de luxo e privilégio. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes na história de Israel, foi sem dúvida um evento de grande significado político e diplomático. A conexão de Naamã com os amonitas carregava implicações sérias devido à hostilidade histórica entre israelitas e amonitas. Os amonitas eram um povo semita antigo que habitava a região da atual Jordânia e partes adjacentes da Síria e Arábia Saudita. Eles são mencionados em várias passagens da Bíblia e têm uma história rica e complexa na antiguidade. Os amonitas são considerados descendentes de Ben-mi, que, segundo a Bíblia, era o filho de Ló e neto de Abraão. O nome Amon frequentemente está associado a Ben-mi, significando filho do meu povo em hebraico. De acordo com a tradição bíblica, os amonitas eram frequentemente considerados inimigos dos israelitas, pois descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Portanto, o casamento de Salomão com Naamã, uma princesa amonita, suscitou preocupações e críticas dos israelitas mais conservadores. Eles temiam que essa união pudesse comprometer a pureza da fé e da cultura israelita. Antes desse casamento, é crucial lembrar que Salomão já havia se casado com a filha de um faraó, uma união considerada legítima no contexto de casamentos reais. No entanto, Salomão logo se encantou por várias mulheres estrangeiras de diferentes culturas, incluindo Naamã. O problema central nesta situação era a sua falta de contenção, pois, ao longo de sua vida, acumulou um número impressionante de esposas e concubinas. No primeiro livro dos Reis 11:3, está registrado que ela tinha 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo após receber vários conselhos, incluindo de sua própria mãe, alertando sobre os perigos que essas mulheres diversas poderiam representar, Salomão pareceu não dar a devida importância e continuou envolvendo-se com mulheres de várias nações, como amonitas, moabitas e hititas, que praticavam religiões diferentes com deuses estrangeiros. No entanto, Salomão estava profundamente apaixonado por Naamã. Esse casamento tornou-se ainda mais complexo e impactante em sua vida, pois o amor de Salomão por Naamã transcendia as barreiras culturais e políticas da época. Esse afeto intenso o levou a tomar decisões com consequências negativas não apenas para si mesmo, mas também para o reino de Israel. A paixão de Salomão por Naamã o levou a permitir a prática de adorar deuses estrangeiros, seguindo os costumes de sua amada esposa, comprometendo assim os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão ilustra vividamente como um rei que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro pode desviar-se com o tempo. A Bíblia nos diz que, embora Salomão tenha começado seu reinado adorando o Senhor Deus, eventualmente sucumbiu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Naamã, e construiu altares para seus deuses. É crucial notar que Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai, rei Davi, também teve várias esposas, indicando um padrão.
De fato, a Bíblia, em Deuteronômio 17:17, advertiu explicitamente que os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio e espiritualismo. Surpreendentemente, mesmo sendo um homem tão sábio em muitos aspectos, Salomão não seguiu o conselho de ir e se desviou do caminho certo, sucumbindo às tentações. Vale destacar quão conhecido Salomão era por sua sabedoria e sagacidade. Uma das histórias mais conhecidas que ilustram sua inteligência envolve duas mulheres reivindicando serem mães de um bebê específico. Salomão propôs um compromisso de dividir o bebê ao meio, uma ideia que afligiu uma das mulheres, levando-a ao desespero e implorando ao rei para não fazer isso. Dessa forma, Salomão discerniu a verdadeira mãe do bebê. A sabedoria de Salomão também se estendia a uma ampla gama de conhecimentos, desde entender a natureza até compor provérbios e canções registradas no Antigo Testamento nos livros de Provérbios e Cântico dos Cânticos. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Aías teve uma visão e proclamou uma profecia que mudaria o curso da história de Israel. A profecia de Aías revelou que Jeroboão, um servo de Salomão, se tornaria o rei de 10 das tribos de Israel, enquanto apenas uma tribo permaneceria sob o domínio de Salomão e seus descendentes. Esta previsão de Aías indicava que a unidade do reino de Israel estava prestes a ser dividida. Ao tomar conhecimento da profecia, Salomão percebeu que Jeroboão representava uma ameaça à continuidade de seu reinado. Temendo a perda de seu poder e influência, Salomão tomou uma atitude drástica e tentou assassinar Jeroboão. Este ato desesperado revelou a crescente tensão no reino de Israel. Jeroboão fugiu para o Egito para escapar da perseguição de Salomão. No entanto, após a morte de Salomão, ele retornou a Israel. As tribos do norte, descontentes com a opressão e os pesados impostos sob o reinado de Salomão, escolheram Jeroboão como seu líder. Jeroboão I tornou-se o primeiro rei do Reino do Norte, também conhecido como Israel, seguindo a divisão do Reino Unido de Israel em Israel, ao norte, e Judá, ao sul. Ele reinou por cerca de 22 anos, de cerca de 931 a 910 a.C. Após a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão ao trono, Jeroboão reapareceu como uma figura central nos conflitos que se seguiram. O cumprimento da profecia de Aías desencadeou uma série de eventos que levaram à divisão do reino de Israel em dois: o reino de Israel, liderado por Jeroboão e consistindo nas 10 tribos do norte, e o reino de Judá, liderado por Roboão e consistindo nas tribos do sul. Esta divisão marcou um período tumultuado na história de Israel, conhecido como cisma, com repercussões políticas e religiosas duradouras. O reinado de Roboão e sua desastrosa administração representaram um ponto de virada crítico na história de Israel. O aumento dos impostos e a infeliz decisão de Roboão de ignorar as preocupações do povo rapidamente enfraqueceram sua autoridade, levando a um período de declínio em seu reinado. A economia enfraqueceu, a estabilidade política foi ameaçada e a insatisfação popular persistiu. E finalmente, Jeroboão tornou-se o primeiro rei do reino de Israel após a divisão dos reinos de Israel e Judá. Jeroboão tomou medidas drásticas para impedir que seu povo continuasse a adorar em Jerusalém. Para manter o controle religioso, ele fez 2 estátuas de bezerro de ouro e as colocou em altares em Betel e Dan, incentivando os israelitas a adorarem essas imagens em vez de irem a Jerusalém. Esta decisão controversa teve consequências de longo alcance, pois o bezerro de ouro tornou-se um símbolo de apostasia e idolatria na história de Israel. Um dia, enquanto Jeroboão oferecia sacrifícios em um desses altares, um profeta desconhecido surgiu e predisse que um descendente de Davi um dia destruiria os altares pagãos e até queimaria ossos humanos neles. Surpreendentemente, esta profecia foi cumprida séculos depois, quando o rei Josias de Judá implementou reformas religiosas e realizou as ações previstas pelo profeta desconhecido. A história de Naamã nos lembra que até os líderes mais sábios e poderosos podem ser levados ao pecado e apostasia quando permitem que influências externas, como casamentos políticos e alianças, corrompam sua devoção ao verdadeiro Deus. A decisão de Salomão de construir altares para os deuses estrangeiros de suas esposas, sob a influência de Naamã, inaugurou um período de declínio espiritual e conflitos políticos que culminaram na divisão do reino de Israel. A história de Naamã e sua influência sobre Salomão é um lembrete vivido de como a sabedoria e a fé podem ser testadas mesmo em momentos de grande poder e sucesso. Portanto,
É uma narrativa que nos insta a considerar as influências que moldam nossas próprias vidas e a importância de nos apegarmos firmemente aos nossos princípios, mesmo diante de tentações e pressões externas. Se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um comentário abaixo e, se quiser que continuemos trazendo mais vídeos neste formato de histórias bíblicas, deixe um like para sabermos que você está gostando. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe. Até breve.